Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje é dia de começar uma história novinha. Depois de 16 episódios contando a saga do Zimmer, Cicatriz, hoje a gente começa tudo de novo. E eu tenho alguns pontos de partida que eu vou explicar agora com calma, e esse episódio todo vai ser destinado a buscar um caminho para a história nova, alguma inspiração, referência e um cruzamento de ideias, até a gente chegar numa premissa, e essa premissa a gente vai tomar como base para começar a escrita. Então vamos lá. O que me deu a ideia para começar essa história agora, para servir de inspiração, foi essa pintura aqui, de um artista chamado François de Nomé. Eu não estou certo se é assim que fala o nome dele, mas eu achei essa pintura interessantíssima. Alguém tweetou isso e eu guardei. E o que eu gostei nela é que ela representa ruínas, né? Um lugar acabado, mas não são aquelas ruínas clássicas dos mundos de fantasia, que parece que é uma civilização que já existiu há muito tempo e a natureza já tomou conta e agora só existem criaturas perigosas e tal. Essas ruínas ainda estão habitadas, ainda tem gente, então parece um cenário meio pós-apocalíptico, mas com a estética barroca, né? Uma estética antiga. Isso eu achei fascinante. E eu comecei a ver outros trabalhos desse artista e realmente essa estética predomina. Ou ele está retratando um lugar que está no meio de um cataclismo, no meio de uma tragédia, alguma coisa inundada, pegando fogo, caindo, ou ele está representando os primeiros dias depois dessa tragédia, as pessoas lidando com as consequências. Gente encostada pelas ruínas, meio que sem saber o que fazer, os pedaços ainda caindo das coisas. Então eu achei isso interessante, diferente. E um pouquinho antes de gravar aqui, eu montei um painelzinho de referência para poder servir de inspiração na hora que for preciso descrever algum lugar e tudo mais. Muito provavelmente muitas dessas imagens são passagens religiosas ou acontecimentos históricos, porque isso era costume na época, mas muita coisa aqui com certeza é inventada. E esse estilo de inventar arquiteturas, de fazer combinações de prédios, de mentira, acrescentar detalhes em paisagens que já se conhecem, paisagens reais, é chamado de capriccio. É um termo italiano, então tem muitos pintores que seguem essa vertente. Só que ele tem esse detalhe de transformar em ruínas ou lugares pegando fogo, né, o caos acontecendo. Mas enfim, qual é a minha ideia? A gente tem, eu e a Flávia, que é minha esposa e parceira de escrita, um personagem que é um adolescente, um protagonista de uma história que a gente já escreveu, e esse adolescente tem como ídolo um personagem que é como se fosse um herói desses de revistas de livrinhos pulp, dos anos 60, 40, é tipo um Conan o Bárbaro, um aventureiro, um personagem assim. E a gente deu um nome para esse personagem meio que sem pensar muito, ele se chamava Roger Bark. Só que, por mais que esse protagonista dessa história que a gente escreveu citasse muito esse herói dele, nós nunca escrevemos uma história propriamente no mundo de fantasia ali do Roger Bark, alguma aventura dele. E eu pensei então em situar o herói nesse mundo aí, após uma grande tragédia, um cataclisma. A gente vai definindo o que aconteceu e ele tendo que lidar com essa situação. Então ele morava aí numa cidade, um lugar suntuoso que sofreu um baque muito grande e ele está ali no meio daqueles escombros tentando lidar com isso. Então essa vai ser a primeira aventura do Roger Bark. Então esse é o meu ponto de partida. É por aí que eu quero começar a história. Eu quero fazer uma história curta, mas com elementos marcantes e num estilo assim, como se fosse o relato de uma lenda antiga, alguma história que foi contada e recontada de uma pessoa para outra. Então esse é o tom que eu estou procurando. E eu já tenho esse nome, François de Nomé, e essas pinturas que vão ser a primeira fonte de referência da história. E eu sempre gosto de ter pelo menos 2 ou até 3 fontes de inspiração diferentes para poder fazer cruzamentos e combinações de ideias para poder chegar num resultado mais original. E como preparação eu só fui até esse ponto e a partir de agora eu vou definir todo o resto aqui em vídeo. Para começar, só jogando o nome François de Nomé aqui no Google para ver o que vem. A gente tem a página da Wikipedia. Vamos lá dar uma olhada. Nasceu em 1593, mudou para Roma em 1602. Interessante que acreditava-se até a metade do século XX que os trabalhos dele eram feitos pelo Monsieur Desidério. Eu não sei, não entendi direito se se trata de um pseudônimo que ele adotou ou se realmente foi uma confusão que depois se desfez, né? Tem os elementos que distinguem o estilo dele, basicamente o que eu já tinha falado. Não foi realmente um pintor muito influente, a gente só tem isso aqui sobre ele na Wikipedia. O que mais tem aqui? Significado do nome François. Museu Nacional, deve ter alguma coisa dele.
Vou botar François de Nomé pintor, ver se tem uma coisa em português, né? O acento. A Gata do Doom, François de Nomé. Vamos ver o que é isso. Aí tem outros François famosos aqui. Vamos lá, vamos ver o que a gente abriu aqui. O pseudônimo Monsu Desidério é um nome tradicionalmente usado para cobrir o trabalho de dois diferentes artistas, François de Nomé e Didier Barra. Tá. Quem gostar de Blut aus Nord deverá reconhecer o quadro acima como sendo o que figura na capa da primeira edição, infelizmente limitada a 1000 cópias e por isso ainda não a tenho, do maravilhoso Memorial Vetusta. Seu autor, François de Nomé, foi um pintor do século XVII, aí vai contar o que a gente já leu basicamente ali. Tá, e aqui tem as pinturas dele. Eu poderia ter vindo aqui primeiro, ia ser muito menos trabalhoso fazer aquela seleção que eu fiz lá dos quadros do pintor. Fiquei no Google Imagens um tempão. Então, temos aqui um nome. Quem gostar de Blut aus Nord. Agora, o que é isso? Blut aus Nord. Figura na capa da primeira edição. Parece uma banda, né? O quadro acima como sendo que figura na capa da primeira edição, infelizmente limitada a 1000 cópias, do maravilhoso Memória Vetusta. Então vamos saber o que é Blues ao Norte. Blut aus Nord. É uma banda, ó. Enciclopédia Metal. Tem no letras.mus.br. Vamos ver como é que são as músicas do Blut aus Nord. Vamos ver essa aqui. The Forsaken Voices of the Ghostwood Shadowy Realm. Nossa. As vozes abandonadas do reino sombrio de Ghostwoods. Acho que é isso. De fato, olha lá. A capa é uma pintura do François. Então vamos ver aqui do que se trata. Essa história das vozes abandonadas do reino sombrio de Ghostwood. Foi num pântano congelado que nós encontramos um espírito malicioso. Havia uma atmosfera fúnebre e pútrido cheiro de sulfur. Na obscuridade nós conseguimos distinguir algumas silhuetas transparentes. Nós estávamos nos reinos sombrios que algumas pessoas chamam de Ghostwood. De repente, através da neblina densa, nós começamos a ouvir uma serenata estranha e macabra. O lúgubre coro dos espíritos amaldiçoados e abandonados. Não ouço os cantos das almas tristes. Eles são como uma armadilha para tirar você do seu caminho. As vozes dos antigos guerreiros ficaram opressivas, mas mais difíceis de resistir nas florestas. Nós tentamos colocar nossos dedos em nossos ouvidos, mas isso não teve efeito, então nós pegamos um pedaço de gelo e colocamos em nossos ouvidos e cortamos nossos tímpanos. Eita! Então nós nos livramos da garra do espírito, livres de seu assédio. Surdez foi o preço a pagar, surdez foi a chave para sair daquele domínio assombrado de Ghostwood. De repente, através da neblina densa, nós estávamos sozinhos com um silêncio etéreo. Isso parece ser black metal, no mínimo. Não vou arriscar dar o play para descobrir, não. Mas tem coisa interessante aqui. Eu vou anotar lá no nosso campo de brainstorm. Vozes abandonadas. Gostei disso. O que mais tinha lá de interessante? Vou botar neblina, né? A gente pode fazer alguma menção a isso. Pântano. Isso são só sugestões para fazer um brainstorm. Não quer dizer que eu vá usar todos esses elementos aqui, não. Agora a parte de furar o tímpano com o gelo eu vou deixar quieto. É isso, vamos voltar lá no Google para ver se a gente acha mais alguma coisa. Tá, aqui eu abri só por curiosidade esse François Gerard que estava ali. Na verdade ele não tem nada a ver com o François Nomé. E eu achei legal que o pai dele ocupava um posto na embaixada francesa, então eu vou anotar embaixador.
Cléria é um ótimo nome. E esse cara realmente não tem nada a ver com a história, mas como ele apareceu ali nas buscas, agora ele tem. Tem aqui a rainha Hortência. Eu vou ficar com Hortência, mas a flor, né? Eu vou dar uma pesquisada agora na planta para ver o que é, quais são as propriedades dela. E a primeira coisa que a gente se dá conta é que Hortênsias é com S. Pronto. É cultivada como planta ornamental em todas as regiões temperadas e subtropicais. Então a gente já sabe como é que é o clima do lugar onde a gente vai ter a história. Aqui é interessante. A espécie de que existem múltiplos cultivares apresenta flores rosadas ou azuis dependendo do pH do solo. Em solos ácidos, as flores são azuis, enquanto em solos alcalinos são cor-de-rosa. A hortênsia é rica em princípios ativos, incluindo o glicosídeo, não interessa, que as torna venenosas. Quando ingerido em grandes quantidades, esse veneno causa cianose, convulsões, dor abdominal, flacidez muscular, letargia, vômitos e coma. Pronto, temos uma planta que tem veneno. Já é mais do que o suficiente. Então, com a nossa pesquisa até agora, nós temos vozes abandonadas, que a gente tem que determinar ainda o significado real dessa frase, se isso é uma metáfora para alguma coisa, se é uma expressão que se diz, se são realmente vozes que ressoam em algum lugar, principalmente depois dessa catástrofe aí que aconteceu. Neblina, pântano, embaixador, Cléria, um nome feminino, que provavelmente é alguém que vai interagir com o Roger Bach nessa história. Hortênsias, que são plantas venenosas e variam de cor conforme o pH do solo. Muito bom. Então deixa eu pensar um pouquinho aqui. Como esse personagem vai ser um herói importante e que vai participar de várias aventuras até o nível épico, mais pra frente, eu não queria que ele começasse muito por cima. Então, como eu vi a profissão de embaixador, não vai servir para ele. Esse personagem, o Roger Bach, vai começar por baixo. Então eu estou pensando em algo como serviçal, carregador, escravo. Essa sociedade pode muito bem ser uma sociedade que tenha escravos, e esses escravos foram libertos depois da tragédia que aconteceu. Isso é um caminho interessante. E a embaixadora pode ser a Cléria, né? Então nós temos ali um nome, Cléria, e ela vai ser a embaixadora representante de uma outra terra, e ela acaba sobrevivendo depois dessa catástrofe ali, e os dois vão interagir. Então já é alguma coisa. Só que existe um problema que eu já tinha previsto quando eu escolhi essa imagem para poder situar a história e associar com Roger Bach, é que o nome dele, que foi escolhido sem critério, como eu tinha falado, não combina com uma coisa antiga, barroca e tudo mais. Então ele pode ganhar esse nome no decorrer das aventuras dele. O que eu quero é que ele seja um personagem recorrente. De vez em quando volta e faz uma aventura no estilo dos personagens do Robert Howard, né? Conan e Solomon Kane e tudo mais. Então acho que fica interessante fazer alguma coisa assim. Essa ser a primeira de uma lista de aventuras que vão cobrir as várias fases da vida dele. Então a gente descarta chamá-lo de Roger Bach por enquanto, ele pode ganhar esse nome mais tarde. Estou organizando alguma coisa disso que a gente tem. Nós temos um personagem protagonista que é um escravo, que após uma grande tragédia que destruiu o lugar onde ele morava, ele foi liberto, ele perdeu os mestres e assim ele agora está por conta própria. E ele, nessa sobrevivência ali nos escombros, nesses primeiros momentos depois da tragédia, ele vai encontrar a Cléria, que é uma embaixadora, que acabou sofrendo as consequências também do que aconteceu, estando longe de casa. Então ela está na cidade a serviço da terra de origem dela. E agora nós temos alguns elementos para brincar. As vozes abandonadas ali na música da banda, que eu já esqueci o nome, elas atacam, né? Era uma coisa perigosa e as pessoas eram obrigadas a furar os tímpanos para poder escapar. Eu não quero fazer essa abordagem, até para ficar diferente. Essas vozes, de repente, elas curam ao invés de atacar as pessoas, ao invés de fazer mal. Então essas vozes, de repente, não são ouvidas por todas as pessoas, ou nem todo mundo acredita que existam,
e elas soam em uma determinada ocasião, uma determinada situação e que o Roger Bart conhece. Vamos voltar lá para a página do Brainstorm, porque eu já esqueci os outros elementos. Então, as vozes abandonadas, a neblina, que pode estar lá nessa região onde tem as vozes, isso não tem problema, que pode ser um pântano. Aqui é uma embaixadora e a Cléria. Beleza. E já que as vozes abandonadas curam, as hortênsias então são o veneno, óbvio, né? E agora a história se escreve sozinha. A embaixadora perdeu tudo, está longe de casa, ela ingere as hortênsias e isso a envenena, ela começa a ter esses sintomas que estão aqui, convulsões, dor abdominal e assim por diante. O Roger Bart sai dos escombros atrás de comida e de repente encontra essa mulher. Eles podem ter tido uma experiência ruim, que ele lembra, mas ela não, lógico, né? O escravo vai lembrar que foi maltratado, mas ela nunca vai lembrar. E ele a leva até um pântano, onde existem as vozes abandonadas que, segundo a crença dele, podem curá-la. E é lógico que aqui agora está faltando a espinha dorsal da história, que é a motivação do personagem para fazer isso. Por que ele levaria ela para ser curada se ele foi maltratado por ela? Então vou tirar um minutinho agora para escrever essa premissa, o que eu já tenho, para depois incrementar um pouquinho. Então eu tenho isso, por enquanto, um esboço do rascunho de uma premissa. Após uma grande tragédia que pôs a cidade abaixo, um escravo deixa os escombros onde se escondia atrás de comida. Então isso aqui está horrivelmente escrito, mas por enquanto eu estou preocupado só em registrar as ideias. Encontra a Cléria e percebe que há algo errado com ela. Cléria, vou botar aqui para não esquecer. Embaixadora. Tentou se matar ingerindo hortênsias, isso é o que a gente sabe. Ele tem condições de descobrir isso? A gente vai pensar o que for melhor para a história, se ele só descobre isso depois ou se ele tem conhecimento para saber o que é um envenenamento por hortênsias. Acaba levando-a para o pântano AA, como todas as vezes que eu não sei ainda o nome de alguma coisa eu boto 3 As maiúsculos, acreditando que as vozes abandonadas podem curá-la. Aqui eu já botei em maiúsculo vozes abandonadas porque eu quero que elas sejam chamadas assim na história. Então a gente tem aqui o começo de uma premissa, e por que eu falo que é só o começo? Porque a gente não tem ainda a definição do conflito. O personagem, no caso, o nosso protagonista, ele poderia evitar tudo isso. Se ele não quiser, ele não leva a Cléria para o pântano para ser curado nem nada e segue o caminho dele. Então por isso que a gente considera agora que a história ainda não tem um conflito. E é nisso que a gente vai trabalhar no momento. O que faz com que ele queira levá-la até o pântano e de repente estabelecer um obstáculo ou outro para impedir que isso aconteça. O que ele tem a ganhar, o que ele tem a perder, o que está em jogo ali nessa situação, nesse encontro entre os dois. Essa que é a graça da história e é isso que impede muitas vezes de uma história ficar chata, parecer que ela é feita por robôs que vão seguindo etapas ao léu só porque o autor quer. Então a gente precisa que os personagens tenham alma. E a alma dos personagens está nos porquês. Por que eles vão resolver fazer essas coisas que a gente está planejando para eles? Quanto mais o leitor acreditar nos porquês dos personagens, mais reais eles vão ser e mais apelativa vai ficar a história. E para isso então a gente vai fazer mais uma coisa. Eu vou voltar a usar um recurso que eu usava no começo dos exercícios, nas primeiras histórias, que são as regras, né? Os princípios. No caso aqui eu selecionei só palavras: egoísmo, teimosia, segredo, invisível, cura e remorso. Foram palavras que foram vindo na minha cabeça e eu anotei. Isso lá quando eu ainda estava resolvendo que história que eu queria contar dessa vez. E eu vou sortear 2 dessas palavras. E essas 2 palavras vão então formar o conflito da história. Eu vou tentar associar essas palavras a isso que eu já tenho, a isso que eu escrevi aqui, para poder tirar daí a alma dos personagens, né? Vamos lá. Vou programar meu dadinho aqui para rodar de 1 a 6. Pronto.
E o próximo número que sair, então, eu vou associar com uma dessas 6 palavras ali. Número 5, cura. Eu vou desconsiderar, porque eu já pensei nisso anteriormente. Número 6, remorso. E cura eu já defini sem querer. É impossível não pensar nisso quando a gente chega a uma planta venenosa. Então, remorso. E a outra, egoísmo. Beleza. Então agora é hora de pensar de verdade para refinar um pouquinho essas ideias e pelo menos estabelecer a motivação do protagonista para fazer as coisas. E assim a gente já tem uma premissa. Bom, cheguei a algum lugar aqui. Mais uma vez, assim como a história do Zimri, ficou uma premissa grandona. Mas eu não vou abreviar não tem necessidade. E ainda tem algumas lacunas para preencher. E eu gosto que fique assim mesmo, porque dá mais graça na hora que eu começar a escrever. E ficou assim. Após a tragédia descomunal que destrói a maior cidade do continente, um escravo deixa os escombros atrás de comida. Enquanto isso, Cléria, embaixadora de terras distantes, cheia de remorso pela vida que levava e por ter contribuído para que tudo aquilo ocorresse, decide tirar a própria vida. O escravo sempre odiou a vida que levava. Sempre odiou aquela cidade que jamais lhe deu uma chance sequer de se sentir humano. Apenas por isso, decidiu que ela não morreria. Ao menos até que ele conseguisse o que desejava, antes de deixar aquelas terras de vez. Então, assim, não é o texto mais bem escrito do mundo, não é para ser realmente, né? É só um registro da ideia inicial. Eu estou bem inclinado a escrever a história sob 2 pontos de vista, o dele e o dela. Eu acho que o entendimento vai ficar mais interessante. Então, fazendo com 2 protagonistas a história, e eu acabo ficando com mais um personagem interessante para explorar mais para frente, se a Cléria não morrer. E a gente resolve esse problema de ele saber ou não o que aconteceu com ela. De repente ele pode nunca saber por que ela está morrendo, mas o leitor sabe. E o que ele deseja antes de sair da cidade, a gente vai definir. Pode ser um tesouro, pode ser dinheiro, pode ser um item que ele sabe que ela tenha, pode ser perdoado por ela porque ele foi maltratado por ela um dia, a gente pode deixar essa questão em aberto. Então isso é o de menos, isso aí é o detalhe do conflito. Mas a gente já tem o elemento remorso, que ela pode ter causado, ou contribuído para causar essa situação na cidade, e também pelo estilo de vida que ela levava, né? De repente ela pode não ser a melhor pessoa do mundo. E ele, enquanto ele é um escravo, ainda não é o herói ou o aventureiro, ele pode ser marcado por um egoísmo. Por que não? Né? O personagem ser egoísta, e ele vai salvá-la apenas porque ela é de uma casta superior a ele, e pode ter facilmente alguma coisa que ele queira antes de ir embora da cidade livre finalmente e começar a sua vida de aventuras. Então eu vou passar essas ideias para cá. Prontinho. Então, juntando todas essas referências, juntando a pintura do François de Nomé com hortênsias, com as vozes abandonadas, com as palavras que a gente sorteou, e outras coisinhas mais pelo caminho, a gente já tem a direção para uma história. Eu estou bastante animado de escrever finalmente uma história para o Roger Bark, que é um personagem que já existe há um tempão, mas só no nome. E agora a gente vai colocar ele em ação. E a gente começa os trabalhos então na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não conhece, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias criadas até agora. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.